Bom, esse vai ser um vídeo um pouco mais simples, sem roteiro, sem porra nenhuma. Só tem alguns temas aqui que eu quero falar. Eu não sei nem como que vai ser o título desse vídeo, porque é uma ideia um pouco mais... É uma ideia que eu não sei explicar em poucas palavras. Então, colocar no título, eu vou ter que pensar bastante. Colocar um título que chame a atenção. Mas, se você tá vendo esse vídeo, é porque funcionou, né? Mas a ideia do vídeo que eu quero falar é sobre a necessidade da gente sempre estar buscando conhecimento. Aí eu vou parecer um maluco aqui, vou parecer um nerd aqui, mas é simples, só que é complexo ao mesmo tempo. Porque assim, quando a gente tá fazendo as coisas no automático, quer dizer que a gente tá meio que sem um planejamento certo e fazendo só as coisas que a gente já sabe fazer, né? Então, essa necessidade de buscar conhecimento que eu falo é, por exemplo, eu foco muito nisso pro meu trabalho, né? Então, eu sinto a necessidade de estar sempre estudando coisas novas, né? Eu estar sempre buscando coisas novas e agora que eu tô entrando também muito nesse tema de inteligência artificial, né? Eu preciso estudar muito isso porque é a nova onda, é o novo tsunami do mercado, então não tem como ficar fora disso se você quer estar tanto atualizado quanto se você quer surfar nessa onda, né? Eu acho que eu tô meio que nos dois. Eu quero surfar na onda da IA e ao mesmo tempo eu quero saber o que está acontecendo no mundo da IA, né? Então eu preciso estar sempre atualizado disso, sempre buscar notícias, sempre buscar o que está acontecendo, sempre saber o que as empresas, as maiores empresas de IA estão fazendo, enfim, várias coisas. Só que eu também preciso sempre estudar marketing, vendas, copy, formas de chamar a atenção, né? Porque hoje em dia você já deve saber, né? A sua atenção é um dos maiores produtos que as empresas que pagam, que dão dinheiro para as plataformas mostrarem os anúncios, a sua atenção é o que tem de mais valioso, né? Porque é assim que elas ganham dinheiro. É assim que as plataformas ganham dinheiro. Então, se você está numa plataforma por bastante tempo, quer dizer que você está dando dinheiro para alguém. Geralmente são duas pessoas, né? É a empresa que é a plataforma, né? Então, ou é o YouTube, ou é a Meta, né? Com os ads lá do Instagram e do Facebook, mas também tem a empresa que você está assistindo o vídeo, né? Então, de alguma forma, a sua atenção está sendo usada para várias coisas aí. Então, existe essa necessidade também para quem tem empresa no digital de estar sempre de olho nessas coisinhas assim. Por isso, a gente não pode ficar parado, certo? A gente não pode simplesmente entrar num limbo de só fazer coisas automatizadas, só servir de massa de manobra ali e continuar fazendo o que você faz, mesmo que dê certo, mesmo que você já ganhe bastante dinheiro, mesmo que você já seja bastante bem feliz com o que você faz, né? É uma necessidade que até pode ser meio inconsciente, né? Porque existem as pessoas que são um pouco mais, vamos dizer assim, artistas, né? Um pouco mais criativas, que não sente tanto essa necessidade de buscar estudar tanto, buscar entender tanto, né? E tem as pessoas que são mais intelectuais, né? Que aí sim elas buscam muita informação, buscam conhecimento justamente para preencher o que elas acham que precisam preencher internamente. Então, tá ficando meio maluco esse papo aqui, mas eu vou dar uma resumida. Eu vou tentar entrar numa linha de raciocínio aqui, apesar de eu ser bem ruim em fazer isso. A questão é que, sempre que eu vou, por exemplo, eu acordo, né? A minha rotina é, eu acordo, aí eu vou pra academia, e na academia eu tenho duas opções, tanto no caminho de ir pra academia, quanto na própria academia, quanto voltando da academia, porque eu vou a pé, né? E aí pra chegar na academia eu levo, sei lá, uns 20 minutos, e pra voltar a mesma coisa, e aí na academia em si, no treino, eu levo, sei lá, 1 hora e 20, 1 hora e meia, se for um treino muito grande, 1 hora e meia, então tem essas variáveis aí, mas eu preciso preencher esse tempo com alguma coisa, né? Eu não vou ficar, porra, ouvindo os pássaros cantando e muito menos ouvindo as músicas de academia, porque, nossa, eu não sei como que os caras botam umas playlists tão ruins e alguém gosta daquilo, enfim. Então eu preciso levar o meu fonezinho, que inclusive tá quebrado, só tem um lado do fone, isso aqui, ó, só tem um lado, o outro quebrou, porque eu taquei no chão com bastante força, por algum motivo, e aí eu preciso ouvir alguma coisa. E aí as minhas duas opções são justamente essas, que é eu ouvo música, né? Eu ouço trap, geralmente, eu ouço alguma música que eu fiz uma playlist recentemente, só com música que me deixa
deixa, tipo, animado, assim, me deixa motivado pra fazer alguma coisa. Então, geralmente é um trap pesadão, assim, ou com um beat rápido, acelerado, que já funciona bem pra treinar, né? E a minha segunda opção é eu aprender alguma coisa. Então, eu tenho algumas coisas que eu posso colocar ali de podcast ou de livro. Eu já ouvi bastante audiolivro no Spotify, né? Pelo Spotify, então tem muito lá. E essa foi a forma que eu mais usei pra ler livro, pra falar a verdade. Eu nunca li tanto livro físico assim. Nunca consegui focar tanto. Apesar de eu saber que eu sou capaz de focar num livro por mais de uma hora, assim, tranquilo. Se eu justamente focar naquilo, eu consigo fazer isso. Eu não sou incapaz de fazer um bagulho desse. Mas eu prefiro ler, eu prefiro ouvir livros porque eu consigo fazer outras coisas enquanto eu leio. Então eu consigo meio que separar a minha mente para essas duas coisas. Não é o certo. E também você nunca vai conseguir separar totalmente sua mente, né? Tipo, multitarefa é impossível de fazer. O nosso cérebro não consegue aguentar multitarefa. Então é uma coisa que eu sempre tentei fazer e sempre gostei de fazer, tá ligado? Eu sempre gostei de fazer uma coisa enquanto eu fazia outra. E na real isso seria um puta de um superpoder pra mim. Seria um poder que eu aceitaria ter, multitarefa, porque aí imagina, você conseguiria, tipo, fazer alguma coisa no computador, por exemplo, né? Que eu trabalho no computador. Eu conseguiria trabalhar enquanto eu ouço um livro. Enquanto eu, sei lá, vejo um vídeo, vejo um curso, vejo uma aula de alguma coisa muito importante que eu preciso fazer. E aí eu consigo cortar o tempo que eu ficaria pra fazer essas duas coisas em dois. Então eu dividiria esse tempo em dois e conseguiria fazer duas coisas importantes em um só. Então seria incrível, mas enfim. Na academia eu tenho essas duas opções, e aí eu tenho o audiobook e eu também tenho os podcasts, que eu também fui testando vários podcasts ao longo desse tempo, né, que eu fiquei assistindo, mas o tipo de podcast que eu mais gosto de assistir não é que eu gosto de ouvir, né, na academia, não é de comédia, não é de entretenimento, não é de piada, eu já ouvi muito disso também, mas, cara, é surreal o quanto podcasts de marketing, podcasts de vendas e temas que eu preciso para desenvolver o meu negócio me dão insights enquanto eu tô na academia, enquanto eu tô treinando. Isso é surreal e foi isso que me fez fazer esse vídeo aqui, porque eu preciso falar sobre isso e eu preciso também compartilhar isso, né? Porque não tem nada de errado de ouvir música treinando, por exemplo. Eu sei que muita gente faz isso, a maioria, inclusive, né? Eu também sempre fiz isso e até hoje eu faço, na real. Tipo, hoje eu fiz isso, ontem não fui pra academia. Domingo eu fiz isso e sábado também eu fiz isso. Então foi sempre música, porque eu também preciso separar essas duas coisas, mas isso eu falo mais pra frente. Eu já me peguei várias vezes parando o treino ali, parando, tipo, tudo que eu tava fazendo na academia pra escrever alguma coisa, escrever um insight, uma ideia que eu tive, porque eu tava ouvindo o podcast e aí alguém falou alguma coisa muito foda, assim, que eu pensando assim, eu conseguia usar pro meu negócio e seria muito foda de usar de alguma forma. Aí eu parava o treino, já ia escrever, já ia digitar assim no meu WhatsApp ou no Apple Notes, assim. E, cara, muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes. Tanto assistindo o livro, né? Lendo o livro, lendo audiobook, quanto nesse podcast. E aí, os podcasts que acontece isso é justamente os de marketing, né? Os de vendas. Uma das opções, né? Um dos exemplos, um desses podcasts é o podcast do VTurb, que o VTurb é basicamente uma ferramenta de vídeos, né? De VSLs. Parece que eu tô fazendo propaganda aqui da ferramenta, né? Mas na real é só porque eu gosto muito mesmo do podcast e a ferramenta é uma das maiores do mundo, né? Então não tem como não fazer propaganda. Apesar de eu nem usar a ferramenta, né? Mas eu gosto tanto do podcast que, enfim, eu faço propaganda quanto for. E outro também que eu gosto muito é o do Geração de Valor, né? Que é do Flávio Augusto, que eu acho que o nome é O Conselho, que tem várias temporadas lá também. Enfim, já tive muito insight também nesses episódios. E, cara, querendo ou não, uma das formas de você avaliar se um conteúdo é bom ou não é quantos insights você teve. Eu percebi isso com o tempo, né? Porque você nunca vai ter insight num conteúdo que não seja importante e não seja relevante para você, né? Por importante e relevante, pode ter várias formas dele ser importante e relevante, né? Então eu tô falando aqui de coisas que vão me dar mais dinheiro, né? Que seria esses podcasts de marketing e de vendas e tudo mais, e tráfego e essas coisas, mas você pode usar para qualquer outra coisa, né? Então eu percebi que eu preciso aprender muito e eu foquei a minha energia em aprender coisas que vão me dar mais dinheiro, né? Porque é meio que o que todo mundo precisa e o que eu preciso no momento, então é meio que o básico de se fazer. Então talvez isso tenha um pouco a ver com essa quantidade de insights e quantidade de coisas que você pensa ao longo do conteúdo que você acha incrível, assim, que você acha que você poderia usar para alguma coisa e que você sente que valeu o seu tempo de ter começado
interessado a ler aquilo ou assistir aquilo. Então, pode ter a ver e pode fazer sentido isso. Eu também, quando eu percebi isso, eu comecei a focar mais em fazer isso, né? Então, eu fui buscar outras formas, né? Outros lugares para consumir esses conteúdos importantes. E aí eu comecei a me inscrever em várias newsletters, assim, principalmente de IA, né? Sobre IA, que eu preciso, como eu falei no começo do vídeo, né? Eu preciso estar em contato com IA todos os dias. Tem dia que eu não ligo pra IA, tem dia que eu não uso. Tipo, realmente eu ainda tô nesse nível de total, de estar muito por fora, assim. Não tô tão por fora, tem muita gente mais por fora do que eu, mas eu poderia estar usando muito mais. Poderia estar agregando muito mais na minha vida, mas eu ainda não tô fazendo isso e eu tô meio que me culpando por isso, porque eu tô perdendo tempo. Querendo ou não, eu tô perdendo tempo porque a IA é um bagulho que já revolucionou muita coisa e vai continuar revolucionando. Então, se você também, inclusive, não usa IA pra muita coisa e não liga muito pra IA, enfim, eu te recomendo a olhar um pouco mais pra isso, porque é uma coisa que vai mudar a forma como a gente vive muito, muito rápido. Então, se já não mudou a forma como pessoas perto de você aí vivem, né? Pessoas no seu ciclo social vivem, uma hora vai mudar a forma como você vive, e aí você vai perceber que, porra, chegou o momento e você vai correr pra aprender coisas, né? E estar atualizado sobre essas coisas. Mas quanto antes, melhor, né? Então, por isso que eu tô correndo também atrás do prejuízo. E aí, eu me inscrevi em várias newsletters, eu comecei a assistir um monte de vídeo no YouTube. Tinha uma época, acho que 1 ou 2 semanas que eu fiquei, tipo, só vídeo no YouTube de ai. Aí eu via várias, assim, ChatGPT, não sei o que, Cloud, Perplexity, várias, aprendendo muita coisa. E aí, eu cheguei no momento que eu conseguia entender cada IA para que ela funcionava e tudo mais. Eu consegui chegar num nível legal, assim, tipo, bacana. E aí eu parei de usar. Simplesmente parei de olhar pra isso. E aí eu comecei a olhar pra outras coisas. Claro, né, tipo, o que acontece, a vida é assim, a vida tem os seus episódios. Você uma hora tá muito focado em fazer uma coisa e daqui a pouco a sua vida dá um 360, assim, 720, você precisa fazer outra coisa e aí a sua prioridade muda do nada, então acontece. Enfim, essa é uma outra forma que eu tô usando para me manter atualizado das coisas e me manter aprendendo sobre coisas importantes. E aí como eu já disse, eu sempre preciso ter um lugar para guardar, né, para escrever e para cadastrar, para documentar essas coisas, né? Então, eu sempre escrevo no WhatsApp. Eu tenho um grupo comigo no WhatsApp, então eu criei um grupo. Aí eu coloquei uma outra pessoa ou um outro contato ali. Aí eu tirei esse contato e pronto. Aí você tem um grupo só para você. Então eu recomendo você fazer isso, porque o WhatsApp é um aplicativo, um dos melhores que tem para notas, assim. Eu sou meio viciado em organização e eu uso o WhatsApp para fazer notas. Então eu tenho o Apple Notes ali fácil, mas eu sempre me pego usando o WhatsApp para fazer nota, para escrever coisas, para mandar áudio, para fazer qualquer coisa. Então o WhatsApp é um dos melhores aplicativos para isso, porque é muito rápido. Você já ganhou uma memória muscular de abrir o celular e abrir o WhatsApp, então é muito fácil, tá sempre ali na sua tela inicial. Você sabe muito rápido como abrir o WhatsApp, então enfim, é a forma realmente mais fácil. E aí eu ainda quero criar essa rotina de chegar no fim do dia e ver as minhas notas ali, ver o que eu escrevi, ver os áudios que eu mandei e tentar organizar melhor isso, né? Tipo, então eu abro ali o grupo, aí eu vejo o que eu mandei no dia ou na semana, aí eu vou, tipo, organizando no meu Notion ali, vou colocando cada coisa em cada lugar, tipo, às vezes eu tenho uma ideia de um vídeo pra fazer, aí essa ideia de vídeo tem um sistema específico que eu preciso colocar ela, então eu tenho meu sistema de criação de conteúdo no Notion, e aí eu vou lá e coloco ele lá, escrevo ele lá, só copio e colo pra lá, fica muito mais fácil. Aí eu tenho uma outra nota que eu falo sobre uma ideia que eu tive pra um criativo, aí é um outro lugar no Notion, e aí, enfim, eu preciso sempre, né, tirar do WhatsApp, que é o centro, e colocar nos lugares que fazem sentido de colocar. Então essa é uma forma muito fácil de você não perder nada, né? Não perder nenhum insight, porque esse vídeo é sobre isso, é sobre você manter a sua cabeça, manter a sua mente aprendendo coisas novas, manter a sua mente em contato com coisas novas para você não ficar burro, para você não entrar nessa leva de pessoas que estão se corroendo com conteúdo inútil. E eu nem falo isso com tanto julgamento, porque ultimamente eu tô me pegando um pouco viciado em rede social também, eu tô me perdendo um pouco, mas eu já entendo esses processos, assim, eu já entendo esses momentos que a minha mente tem, porque isso, querendo ou não, é normal, não é saudável, mas é normal, quando você consegue controlar isso. Eu já tive esses momentos, eu acho que hoje eu consigo controlar, então eu sei que isso vai acabar logo, porque eu vou perceber que não tá me trazendo nada, esse negócio de ficar, tipo, entrar no Twitter, por exemplo,
exemplo, ficar 1 hora no Twitter fazendo porra nenhuma e não aprendendo nada, assim, só meme, só coisa de entretenimento. Ou então abrir o Facebook ou o Instagram e ficar rolando o feed lá. Tem uma hora que, se você tem responsabilidade o suficiente e se você tem objetivos que te fazem se movimentar e ações que você precisa fazer, você 1 hora percebe que isso não vai te levar a nada e aí você fica cansado de fazer isso. E aí você vai buscar alguma coisa pra fazer pra substituir isso. Claro que é muito difícil de substituir o prazer que você sente em rolar o feed do Instagram, por exemplo. É muito difícil, inclusive você já pode... já tem muito conteúdo sobre isso na internet, não vou ficar falando sobre isso. Você deve saber já também, né? Que é bem difícil, a dopamina é muito grande e tudo mais, então você precisa de alguma coisa grande pra substituir isso, né? Então, por isso que eu gosto de sempre estar incluído em projetos que preenchem essa ânsia, né? De estar sempre fazendo coisas fodas, coisas que eu sei que são legais, que eu gosto de fazer, não só por dinheiro, não só por essa ânsia de, sei lá, ser famoso, ou qualquer coisa do tipo que seja normal pras pessoas, mas por você gostar realmente, tipo, essencialmente gostar de fazer o bagulho. Eu acho que tá ficando cada vez mais difícil de achar essas coisas, né? Eu acho que muita gente, inclusive, passa uma vida inteira sem gostar de fazer o que gosta, sem gostar de fazer o que faz. Então a pessoa trabalha a vida inteira sem gostar, só pelo dinheiro. Isso é um inferno, cara. Isso é uma prisão que a pessoa não vê como sair, tá ligado? E uma coisa que resolveria isso é justamente você fazer algo que você gosta, nem que seja, sei lá, um hobby ou um bico. Às vezes você tem um trabalho que te dá a renda que você precisa pra passar o mês, só que você faz, tipo, um bico que te dá quase nada de dinheiro, mas você gosta de fazer o bagulho. Então, no momento que você tá fazendo aquele bico, você tá feliz. E no momento que você tá fazendo o trabalho, seu trabalho principal, você tá infeliz. Só que aí tem esse equilíbrio no dia a dia, então você consegue meio que se manter por mais tempo, enfim, tem essas opções aí do que fazer. Mas eu queria falar que você precisa ter momentos, você precisa saber equilibrar momentos de crescimento com momentos de relaxamento. Por isso que eu falei sobre viciar em rede social, por isso que eu falei sobre procrastinar, né, também. Não falei sobre procrastinar, mas, enfim, você já sabe que se você tá na rede social, você tá procrastinando, mesmo que seja um momento que você se deu ali pra relaxar, pra ficar tranquilo durante o dia, querendo ou não, você tá perdendo tempo, então você tá procrastinando, a gente não pode deixar de falar isso. Tem gente que consegue passar, tipo, um dia inteiro totalmente focado no trabalho e sem sair dali, enfim, é uma loucura, né, mas essa pessoa, sim, não procrastina, então a gente fazer qualquer coisa que não seja algo útil pro nosso futuro é procrastinar, mas querendo ou não, você precisa de momentos pra ficar tranquilo, precisa de momentos pro seu cérebro tanto economizar energia, né, quanto não se forçar a pensar coisas novas, não se forçar a criar novos neurônios, ou sei lá como que funciona isso, esse processo de aprender coisas novas. Porque é cansativo você ficar sempre aprendendo, sempre colocando novas coisas no seu cérebro, sempre adicionando coisas que você julga serem importantes. Quando você julga serem importantes, você meio que coloca num lugar reservado ali no seu cérebro, né, que ele vai guardar por mais tempo, por algum motivo, ou porque você sente que aquilo é importante, ou porque ele mesmo entende isso, sei lá. Mas é só você substituir com vídeos, com conteúdos rápidos que você vê no Instagram, por exemplo. Você lembra de algum dos vídeos que você viu no Instagram nos últimos dias, ou nas últimas semanas? Eu tenho quase certeza que não, e eu também não lembro, não lembro de nada. Eu vi alguns vídeos, eu vi alguns conteúdos, eu não lembro de nada. Inclusive hoje, eu vi vários hoje, eu não lembro de nada. Então, assim, só que eu lembro de várias coisas e vários insights que eu tive no último podcast que eu li, por exemplo, ou no último livro que eu li. Poderia listar aqui, poderia lembrar de algumas coisas se eu ficasse um tempinho lembrando, se eu ficasse um tempinho focado nisso. Então, essa é a diferença. Mas é justamente por esse fato do seu cérebro guardar coisas em um lugar, coisas importantes em um lugar específico, que você precisa desse momento de ficar tranquilo. Então, nem que seja 30 minutos, nem que seja 1 hora no fim do dia. E é por isso que eu tenho os dias que eu vou pra academia e eu só ouço música o treino inteiro, até a hora que eu volto pra casa. E tem dias que eu vou pra academia e ouço um podcast que vai me dar um insight que eu posso fazer, tipo, dinheiro com um bagulho. E é por isso que nem sempre eu me forço a ver esses podcasts só porque eles são muito, muito valiosos. Porque eu entendo isso, eu entendo que o meu cérebro ele não tá pronto pra isso. E pode parecer conversinha de, eu não... sabe, esse problema de rico, né? Problema de quem já tem a vida ganha, apesar de eu não ter a vida ganha,
estranha e eu não ser rico e não ser nem... Enfim, mas parece esses bagulhozinhos, né? Que, tipo, a pessoa fica pensando num desafio que é tão fácil de resolver. Tipo, você tá pensando se você ouve música ou se você ouve a porra de um podcast, cara. Vai se fuder, tem gente passando fome, tá ligado? Mas não é essa a questão. A questão é que justamente você precisa ter esse equilíbrio. Então é só isso. É só sobre isso. E a questão, no fim das contas, é que você precisa saber dosar essas coisas, né? Então, você pode, por exemplo, ser um viciado em aprender. Eu conheço gente assim. Tem gente que realmente, porra, se pudesse passar o dia inteiro vendo vídeo no YouTube, se pudesse passar o vídeo inteiro vendo curso, sei lá, que seja, a pessoa consegue fazer isso, porque ela é viciada em aprender coisas novas e por algum motivo ela consegue guardar as coisas, ela consegue entender as coisas e, enfim, tem gente que consegue fazer isso. Então, você precisa saber dosar esses momentos de aprender com momentos de colocar em prática, né? Por mais básico que isso pareça, tem muita gente que acha difícil colocar as coisas em prática, né? E não aprenderam e não tem um processo para fazer isso, né? As pessoas não sabem como tirar da cabeça delas, transformar em ação. E é difícil mesmo, assim, não é fácil. Não é como se fosse fácil isso. Mas, cara, se você não colocar em prática, ou se você não tiver uma outra forma de aprender isso, ou de fixar ainda mais a sua cabeça, você vai só esquecer. Uma hora você vai esquecer do que você aprendeu, uma hora você vai esquecer do que você ouviu, você vai esquecer de um livro inteiro se você não fizer nada com o livro. Eu, inclusive, tenho um sistema no meu Notion, né? Nem é propaganda nem nada, mas eu tenho um sistema no meu Notion que eu consigo escrever qualquer coisa do livro ali, eu consigo, tipo, cadastrar o livro ali, e aí eu vou escrevendo coisas que eu achei interessante no livro, coloco o nome do autor ali também, coloco as marcações, e aí as marcações que eu fizer do livro aparecem depois numa página inicial, então ele meio que volta pra mim, pra eu conseguir ler ele de novo, quando eu tiver já esquecido. Então, enfim, é um sistema que ele fica se alimentando ali, é bem legal. Isso me ajuda também muito a guardar o que eu aprendo, né, dos livros, porque se eu não escrevo, eu não aprendi nada. E, inclusive, acho que todos os criadores de conteúdo perceberam isso de alguma forma, né, que é essa questão de você falar para uma câmera, você explicar conceitos e explicar coisas que você ou passou no seu dia, ou, sei lá, só documentar a sua vida, ou explicar coisas que você quer aprender mais e conversar com as pessoas sobre isso. Essa é a melhor forma de aprender. Tem gente que aprende muito vendo as coisas, tem gente que é muito visual, tem gente que aprende muito ouvindo. Talvez eu seja essa pessoa, né? Por isso que eu gosto tanto de ouvir as coisas. Eu sou um ouvidor muito bom. Tem gente que aprende as coisas escrevendo. Apesar de escrever, eu acho que é uma das formas menos eficientes de aprender. Eu já vi em algum lugar sobre isso, mas agora eu esqueci. Mas a forma mais forte e mais poderosa para você aprender é ensinando. Isso é muito poderoso, assim, né? E quem entende isso e consegue colocar em prática isso, e voltando na parte de colocar em prática, né? Você não precisa necessariamente aprender alguma coisa e usar aquela coisa dentro do âmbito que você pode usar. Então, no meu caso, né? Eu assisto ali podcasts e aí eu aprendo alguma coisa no podcast, aí eu escrevo lá no meu grupinho do WhatsApp, e aí eu chego em casa depois do treino, tomo banho, faço minhas coisas, e aí eu vou lá e coloco em prática e, tipo, literalmente faço o que a pessoa falou pra eu fazer ali no mesmo dia que eu aprendi. Não é necessariamente isso, não precisa ser isso, né? Só que eu posso simplesmente garantir que eu guardei aquilo na minha cabeça e que eu vou continuar com aquilo por um bom tempo. De que forma? Falando, tipo, abrindo a câmera, falando com alguém, conversando com alguém sobre isso, alguém que gosta disso também. Aí sim que eu vou aprender e aí sim que eu vou fixar ainda mais no meu cérebro. Isso é muito forte, tem gente que ainda não entendeu que é assim que funciona, né? Tem gente que ainda não sabe que para você organizar as ideias da sua cabeça, né, você precisa colocar para fora, porque assim você vai se ouvir falando aquilo e você vai meio que conseguir escolher as palavras certas para explicar ideias que são só meio que inconscientes, sabe? Tipo, é difícil de explicar isso, mas eu espero que você tenha entendido, porque eu não sei se tem uma forma mais fácil de explicar. Mas é isso, imagina que você tem uma linha que é assim, né? A linha de ondas sonoras, por exemplo, que é assim. Ela faz o zigue-zague aqui. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Essa linha é o que tá dentro do seu cérebro, da sua mente. Ela faz assim, ó. Aí você aprende uma ideia nova e você cria uma
linha nova que faz isso aqui. Ela faz isso aqui. Isso aqui tá dentro do seu cérebro. Para você tirar isso aqui dentro do seu cérebro, não tem como você tirar essa linha aqui, porque vai ficar tudo meio caótico, né? É uma linha caótica. Precisa, para você colocar em palavras, para você colocar em prática aquilo e deixar muito mais fácil, tanto para você aprender melhor e para você organizar suas ideias, então assim, quanto para outras pessoas aprenderem aquilo. E aí você precisa deixar uma linha reta. Precisa transformar isso aqui nisso aqui, numa linha reta, que faça sentido, que tenha uma linha de raciocínio. É assim que eu imagino a linha de raciocínio, inclusive, né? Uma linha reta que você vai ligando várias linhas numa só, e aí a sua linha de raciocínio é linear. Apesar da minha linha tá aqui, tá subindo, né? Porque eu tenho alguns probleminhas, mas é isso aqui, ó. Você vai, segue uma linha, aí parou aqui a linha de raciocínio, aí você precisa conectar essa linha aqui, esse finalzinho de linha, com outra linha que fica aqui, mais ou menos. Aí você precisa conectar, aí você conecta as duas, falando, organizando suas ideias em voz alta, conecta as duas e continua a linha. Aí você continua até o final. Então, é isso. Organizar as ideias, colocar em prática as coisas de uma forma mais simplificada. É isso. É você organizar suas ideias e depois, quando você tiver a oportunidade de realmente usar aquilo que você aprendeu no seu negócio, na sua vida, aí você vai lembrar daquilo. Você vai ter um outro insight que vai te lembrar que você aprendeu um bagulho e tal, e você entendeu porque você conseguiu organizar a sua linha de raciocínio, e aí você trouxe aquilo de anos atrás, que seja, e trouxe para hoje, e hoje você precisa daquilo. E hoje você consegue usar aquilo de forma muito mais organizada, de forma muito mais planejada. Isso era uma coisa que eu não tinha entendido antes. Eu não tinha percebido antes, mas acontece. Pô, muitos livros de... Eu já li muito livro de autoajuda, livro de desenvolvimento pessoal. E esses livros têm umas ideias que é impossível você colocar em prática na hora ali. Pô, você acaba de ler o livro e coloca em prática na hora. Pô, tem livro de autoajuda que os caras falam... pergunta para 100 pessoas o que elas gostam de fazer, porque assim você vai ter uma noção, ter uma média do que as pessoas à sua volta têm em mente e como que funciona a cultura delas, não sei o que e tal. E, porra, como que você vai perguntar pra 100 pessoas o que elas gostam de fazer, tipo, do nada, assim? Eu nem conheço 100 pessoas, tá ligado? Como que eu vou, do nada, perguntar pra 100 pessoas? E se elas vão me responder, né? Então, tem coisa que você não consegue fazer na hora. Então, você entende aquela ideia, você entende o que a pessoa quis passar, o que o autor quis passar e compreende a essência daquilo, né? Querendo ou não, é um bagulho meio subjetivo, né? A essência de uma ideia, não sei o que, tipo, é um negócio que é difícil de entender, mas cada ideia tem uma essência e cada ideia você consegue entender com palavras e tem ideias que você só consegue entender quando você ou sente aquela ideia ou coloca em prática e sente alguma coisa fazendo aquilo ou entendendo aquilo. Inclusive, eu acho que é por isso que Jesus falava só em provérbios, né? Porque, enfim, aí eu já entrei num assunto que eu não entendo nada, mas provérbios é uma forma de você meio que maquiar uma ideia de um jeito muito mais profundo, né? E aí quem entender aquilo vai ser tocado de uma forma muito mais poderosa. Então eu espero que esteja certa essa ideia, mas realmente não sei se é isso, mas pra mim é isso. Acho que eu me perdi nessa linha de raciocínio aí, mas a ideia central é essa, é que você precisa... Eu sinto que eu coloquei alguns objetos aqui na frente, né? Algumas coisas, alguns temas, alguns elementos, e aí eu fui tentando conectar cada um desses elementos, né? Eu não acho que a minha capacidade de ligar linhas de raciocínio é muito boa. Na real, eu acho que é horrível, mas eu tô estudando isso, eu tô tentando desenvolver isso o máximo possível, porque eu entendi que eu preciso desenvolver isso, porque eu me perco muito fácil nas coisas que eu mesmo penso, é foda. Então, para organizar melhor os meus pensamentos, eu preciso conseguir desenvolver linhas de raciocínio grandes. Esse é o jeito que me ajuda a fazer isso, né? Estudar, desenvolver isso, escrever isso. Eu escrevo muito também, eu acho que escrever ajuda você tanto evoluir como pessoa, quanto organizar o que você pensa e organizar o seu jeito de viver. Eu acho que escrever é um hábito muito saudável, tá ligado? Apesar de eu não escrever como hobby, tipo, eu não gosto de escrever, eu não tenho nada contra escrever. Pô, eu escreveria pro resto da minha vida, se pudesse. Se eu achasse que realmente é bagulho importante, se eu achasse que é um negócio que vai me fazer bem pro resto da minha vida. Até os 70, 80 anos eu escreveria tranquilamente. Mas eu não gosto, tipo, enfim, não tenho opinião formada sobre isso. Mas eu sei e eu entendo que escrever é muito, muito importante. Então, escrever é uma outra forma de fazer
fazer isso, mas escrever tá no nível mais básico de aprendizado. Então, tem gente que aprende bem escrevendo, mas o nível mais alto é você organizar suas ideias em voz alta. Essa é uma dos elementos desse vídeo aqui. Além de você sempre precisar estar em constante aprendizado, você também precisa colocar em prática esses aprendizados, né? Senão não vai servir para nada você ter aprendido alguma coisa, você ter passado tempo aprendendo alguma coisa. E ao mesmo tempo que você faz isso, você também precisa equilibrar os momentos que você aprende coisas com momentos que você deixa o seu cérebro trabalhar, com momentos que o seu cérebro sua mente tá pensando, ou tá simplesmente vagando, ou tá simplesmente vivendo, e você consegue depois recuperar a sua energia para aprender mais coisas importantes, e aí você volta com 100% da sua capacidade de entendimento, né? Você entende coisas mais importantes de um jeito mais fácil. Então, essa é outro dos elementos, essa capacidade de equilibrar as coisas. E, bom, é isso. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa disso aqui, e eu quero focar mais nisso, quero focar cada vez mais em parar de usar rede social, tanto quanto eu uso. Eu gosto muito de gravar vídeo pro YouTube. Eu comecei há pouco tempo essa constância de vídeos, né? Muito sobre Notion também, muito sobre ferramenta, que é uma coisa muito, muito material, vamos dizer assim, mas eu gosto mesmo assim. Por outro lado, eu gosto de gravar vídeo justamente porque eu gosto de ver vídeos. Eu gosto muito de passar tempo no YouTube. Geralmente também eu fico fazendo multitarefa com o YouTube. Eu tenho 2 monitores, então eu fico em um monitor eu trabalho e outro monitor eu tô assistindo vídeo. Quase sempre é assim, quase sempre foi assim. Então eu me pego fazendo muito isso. Com o YouTube é o que eu mais faço. Instagram e Twitter, esse bagulho que eu falei aqui no vídeo, eu não faço muito, mas eu só percebi isso recentemente, né? Que eu tô meio que voltando a isso, tô voltando a entrar muito em rede social e passando muito tempo em rede social. Então eu não quero mais isso. Eu espero que eu consiga não me viciar nisso, né? Eu tenho certeza que eu não vou ficar viciado, porque eu não passo mais por isso, mas é uma coisa que eu quero também passar pra frente, né? Que não é uma coisa boa. E a gente sempre tem que estar se remediando, né? Se equilibrando, assim, e focar no que realmente importa e focar no que vai trazer algum resultado pra gente. E aí, mesmo que você trabalhe com rede social, né? Eu, no caso, trabalho com rede social, principalmente com o YouTube agora, mas eu já postei muito no Instagram, já fui muito do Instagram também. E eu tentei construir uma comunidade lá, tentei conseguir mais seguidores lá, enfim, não deu certo. E aqui no YouTube as coisas deram muito mais certo do que lá no Instagram. Então por isso que eu continuo fazendo aqui. E eu acho que eu vou continuar fazendo por bastante tempo, porque eu também gosto muito de fazer vídeo. Existem as diferenças de redes sociais, né? Mas todas viciam, todas são totalmente focadas em te manter na plataforma. Então, querendo ou não, sendo bom ou não, a gente tem que ficar ligado nisso e continuar aprendendo, porque aprender, outra coisa, um bônus aqui que eu lembrei agora, outra coisa muito foda que aprender causa no nosso cérebro é que ele melhora a nossa memória. Nossa, parece um trava-língua, né? Melhora a nossa memória. Melhora a memória. Memória. Uma época que minha memória tava muito ruim, eu não sabia por quê. Não sei se era por comer muito doce ou sei lá o que eu tava fazendo na época, faz uns anos aí já. Minha memória tava péssima, eu não lembrava de nada e eu não sabia por quê. E aí eu queria achar tanto o motivo de estar ruim pra eu não continuar fazendo e nunca mais fazer, quanto eu queria, né, achar uma forma de resolver aquilo, que é impossível você viver com uma memória ridiculamente problemática, tá ligado? Você não consegue viver, é bizarro assim. E aí, hoje, ainda bem que eu consegui reverter isso, consegui resolver isso. Minha memória hoje é muito melhor do que era antigamente, nessa época aí. Uma coisa que depois eu fui pesquisar, bem depois mesmo, eu fui pesquisar, uma coisa que ajuda muito na memória é você aprender coisas novas. Você meio que trabalhar o seu cérebro para estar em contato com ideias novas, com conceitos novos, com coisas novas sobre a vida. Então, essa é uma das coisas que eu vi que melhora muito. E, cara, eu achei sensacional, assim. E depois disso, eu comecei a fazer aquelas palavras-chave, né? Não, palavra-chave não, é a mente de marketing, de pesquisa de palavra-chave. Caça-palavra, fazia caça-palavra e cruzadinha. Eu comecei a fazer isso. Comecei a jogar um jogo também na web, no navegador, que chama Conexo. Se você não conhece, é muito bom, recomendo. Parei agora um pouquinho, né? Parei desses joguinhos de navegador, mas, cara, é muito bom. Conexo é excelente. É bem divertido achar as conexões ali entre as palavras e tal. Isso eu acho que me ajudou muito, porque nessa época, uma coisa que eu lembrei depois de perceber
aprender, depois de estudar sobre isso e ver no Google que aprender coisas novas melhora a memória, eu comecei a estudar espanhol no Duolingo. Então, assim, e no Duolingo, né, como você já deve saber também, você precisa manter um streak, né, você precisa manter uma sequência ali todos os dias, então você precisa entrar no aplicativo todos os dias e fazer pelo menos uma lição de 10, fazer uma aula, vamos dizer assim, né, de uma sessão, né, 10 lições. Então você resolve 10 exercícios, pelo menos. No meu caso é 15, né, porque eu escolhi errado e eu me decepciono por essa decisão até hoje, por ter escolhido 15. Eu queria escolher 10, porque 15 é um tempo que às vezes eu fico resolvendo 15 ali, parece que nunca acaba, mas enfim. Até que bom, né? Aprender é sempre bom. Mas o Duolingo, ele te força a você sempre estar aprendendo coisas novas. Então, todo dia eu aprendo uma palavra nova em espanhol. Todo dia eu aprendo que chaqueta é jaqueta e manzana é maçã. Então, eu vou aprendendo assim e eu já tô, sei lá, com uns 600 streak. Tô há mais de um ano. Isso me ajudou muito também. Também esse bagulho da cruzadinha, da caça-palavra, me ajudou muito, do Conexo. Os podcasts também, os livros. A partir daí, eu foquei muito em livro também. Então, teve um ano que eu li, sei lá, 22 livros, 23 livros, foi muita coisa, foi tipo o meu máximo. Eu nunca fui de ler livro antes disso e eu peguei um ano pra ler vários, assim. Foi um ano muito bom também, que eu aprendi coisa pra caralho e mergulhei bastante disso. Então, enfim, é um bônus aí pra você entender que aprender coisas novas nunca é demais e você sempre precisa manter o seu cérebro, sua mente com coisas novas. Você precisa alimentar ela de coisas novas. Eu acho que os dois tipos de alimento que o nosso cérebro aceita é energia, né? Precisa de energia, precisa de comida, precisa de proteína, carboidrato para viver e precisa de coisas novas. Você precisa de aprender, precisa estar sempre lendo coisas e vendo vídeos no YouTube que pode ser de entretenimento, mas foca em coisas que são legais, mas ao mesmo tempo você aprende alguma coisa, né? Pode te agregar em alguma coisa. É isso. Esse é o vídeo, já ficou gigantesco já, eu acho. Nem sei como que vai ser o título, falei várias coisas aqui, mas espero que tenha te agregado alguma coisa. Se você ficou até aqui, até o final, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que eu não tenha gastado ele de qualquer jeito. Espero também ver você aqui mais vezes. Eu tenho outros vídeos no meu canal que eu falo principalmente sobre Notion, agora até o momento desse vídeo aqui, que eu meio que cortei a streak de Notion, assim, e aí eu fiz um vídeo desse, totalmente contrário ao que eu tava fazendo antes, mas se você curtiu essas ideias desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve se você quer continuar acompanhando esse canal, se você gostou de alguma coisa daqui, e é isso. Valeu pelo seu tempo de novo, e até o próximo vídeo. Um abraço.